Módulo 1, lista da semana 5. Antes, na verdade, de eu falar da lista, eu queria falar um pouquinho sobre a regra da cadeia, né? Primeiro a gente tem uma composição de funções. Então eu tenho uma função g que pega aqui num conjunto um ponto A e associa um ponto g de A, né? E eu tenho uma função f que pega os pontos aqui. Eu não vou desenhar os conjuntos porque senão fica muito bagunçado, né? Você tem o domínio da g, o contradomínio da g, o domínio da f, o contradomínio da f. Então tem uma função f que pega um ponto aqui e associa a um ponto do lado de cá. Quando você junta essas duas coisas, aí você tem a composta, certo? Que pega o ponto A e leva no ponto f de g de A. Isso é a composta. O que você sabe a princípio é que assim, essa função g ela é diferenciável. Então, em cima desse ponto A, se você variar um pouquinho o ponto A, isso vai corresponder a uma variação do lado de cá, o que seria o g desse ponto aqui, né? A mais v. Certo? Então essa variação a gente aproxima por uma transformação linear, perdão, ou seja, por uma matriz, uma coisa fácil de calcular, a gente aproxima por isso e aí a gente determina, essa variação aqui é aproximadamente qual variação corresponde do lado de lá, né? E a mesma coisa a função f, se eu tiver uma variação aqui w e eu aplicar f nesse ponto mais w, qual é a variação k que vai resultar do lado de cá, né? Para fazer a parte da f ou para fazer a parte da g, você não precisa do resto, né? Eu posso falar de aplicar um vetor w qualquer aqui e ver qual é a variação correspondente do lado de lá, né? Na regra da cadeia, o que vai acontecer é que esse w vai ser justamente a derivada da g no ponto A. Isso é uma transformação linear aplicada no vetor v, certo? Então, você pega o vetor v, aplica nessa transformação linear, e isso é aproximadamente a variação do lado de lá, né? E para saber, com o vetor w, qual que é a variação correspondente do lado de cá, você usa a derivada da f, né? Então esse k seria a derivada da f nesse ponto aqui, que é o ponto g de A, aplicada no vetor w, só que o vetor w é o vetor de... Vamos aplicar tudo isso nesse vetor aqui. O que a gente está dizendo é que a derivada dessa composição é você aplicar primeiro esse e depois esse. Ou seja, como transformação linear, a derivada desse cara aqui, a derivada dessa composição no ponto A, quer dizer, dessa função toda aqui, você está se perguntando, qual que é a variação aqui quando eu vario lá? É só ver qual que é a variação aqui e daqui qual que é a variação lá. Tem um monte de aproximação e essas coisas a princípio precisam de demonstração, né? Mas a ideia é essa, que quem vai te dizer qual é a transformação do lado de lá é a composição dessas duas funções aqui. Você vai pegar a variação, vai aplicar nessa e depois vai aplicar nessa. Então isso daqui é igual a derivada da f no ponto g de A composta com a derivada da g no ponto A. Em termos de matrizes, composição é multiplicar. Então o que você vai fazer é multiplicar as duas matrizes, que é muito parecido com a regra da cadeia lá do cálculo 1, né? É a derivada da de dentro vezes a derivada da de fora aplicada na de dentro, certo? Então, o trabalho todo aqui para descobrir quem é a derivada dessa composição vai ser calcular a derivada da g, calcular no ponto A, calcular a derivada da f e calcular no ponto g de A. Então, perdão, de novo.
Nos exemplos concretos aqui vai ter uma containhada para ser feita, certo? Você vai precisar calcular o ponto G de A, você vai precisar calcular essas derivadas todas e aplicar nesse ponto, então é uma coisa um pouco chata. Na prova vai ter uma composição de 3 funções, porque eu quero manter vocês bem ocupados, certo? Então vai ter um monte de conta chata para ser feita. Dito isso sobre a derivada da composição, que é a regra da cadeia, eu queria falar sobre uma coisa que a princípio é muito mais fácil, que é quando essas funções que a gente deriva, quando elas têm domínio ou contradomínio nos números reais, né? Então, por exemplo, isso aqui a gente imagina como sendo, ao longo do tempo, o caminho percorrido por uma partícula, né? A derivada, aqui a gente pode fazer a derivada do cálculo 1, coordenada a coordenada, né? Isso aqui vai dar essa φ, ela tem componentes φ1, φ2, φ3, né? Vou botar assim, pega t e leva no φ1 de t, φ2 de t até φn de t. Eu não quero que vocês fiquem enchendo de letra, eu só estou escrevendo isso para deixar mais fácil. Mas essa derivada a gente faz coordenada a coordenada. Então é o φ1 linha de t, φn linha de t. Mas essa é a derivada como se fosse a derivada do cálculo 1, né? No fundo ela dá a velocidade. Mas e a derivada como transformação linear, né? A transformação linear é assim: se passar um instante de tempo ΔT, qual vai ser a variação da posição da partícula? Vai ser a pergunta, né? E a variação da posição é o tempo vezes a velocidade. Então dá ΔT vezes a velocidade. Essa é a transformação linear que corresponde a essa derivada. A transformação linear é o quê? Pega o ΔT e multiplica pela velocidade. Então, tem uma relação entre essa transformação e a velocidade. São coisas parecidas, né? Então, essa transformação é representada por uma velocidade e a velocidade representa a transformação. A matriz dessa transformação aqui é assim, ó. φ1 linha de t, φn linha de t. Essa é a matriz da transformação. Então, eu vou pegar esse vetor velocidade e colocar ele em pezinho aqui, né? Certo? Ok? Então, esse é o caso que o domínio é Rn, certo? Então, tem uma relação entre esse vetor que aparece aqui e a matriz, né? É a velocidade, certo? E a mesma coisa quando a gente tem uma função f, como se fosse aquela temperatura em cada ponto, né? Que vai em R, certo? Nesse caso aqui, a matriz vai ser assim, uma matriz linha, né? E o que vai acontecer é que a derivada da f num ponto A qualquer vai pegar um vetor v aqui, que é quanto que você está variando no ponto A, e vai descobrir um número do lado de lá. Esse número, ele tem essa cara assim, é V1, quer dizer, V1 é quanto que você, aqui está o ponto A, aqui está o vetor V, V1 é esse tamanho aqui, V2 é esse tamanho aqui, né? Então, V1 é o tanto que está variando na direção X. V2 é o tanto que está variando na direção Y. Então, isso aqui vai dar V1 vezes a variação da F na direção 1, mais V2 vezes a direção da F na variação 2, e assim por diante até Vn
vezes a variação da f na direção n. Isso aqui é derivada com respeito a x, derivada com respeito a y, derivada com respeito a z e assim por diante. Isso daqui é um produto interno, certo? Isso daqui é o vetor v, produto interno com esse outro vetor ali que a gente chama de gradiente da função f no ponto A, certo? E aí quando a gente faz isso, a gente, no final das contas, quando a gente faz esse produto interno, a gente obtém o número, que é quanto que varia a temperatura, se for temperatura, aproximadamente, quando você se desloca a partir do ponto A com essa velocidade, por exemplo, né? Se for com essa velocidade, é uma variação por unidade de tempo, né? Ok? Então, isso é a regra da cadeia. Bom, quando a gente junta essas duas coisas, é o exercício 1, que é um caso que é, olha só, eu tenho uma função f e eu tenho uma função φ, que é a mistura desses dois casos, né? Quando a gente junta os dois, eu tenho agora uma função que vai de R em R, que é o que a gente fazia no cálculo 1, uma função que vai de R em R, né? Certo? Aí a questão aqui agora é assim, tá, mas se eu for falar da derivada do cálculo 1, qual que é a derivada do cálculo 1? Qual que é a relação para a derivada que a gente está tratando? Porque a gente está falando desse carinha aqui, ó. A derivada dessa função em t. Isso é uma transformação linear, mas isso é uma transformação linear de R em R. Porque essa função vai de R em R. Então isso pega um número e leva num número. Como é que são essas transformações? No cálculo 1, a gente falava desse carinha aqui. Isso aqui era um número. Esse aqui é um número, esse aqui é uma transformação. Como é que essas duas coisas estão relacionadas, né? Como é que você calcula o ΔY sabendo o ΔX? É mais ou menos isso, né? Quanto que varia no contradomínio se você sabe quanto varia no domínio? O ΔY é aproximadamente a derivada, no caso esse carinha aqui, vezes o ΔX. Então, esse cara aqui é um número, é esse número. Mas como é que é a relação entre o ΔX e o ΔY? É multiplicar por esse número. Então essa função aqui, ela é uma função que pega um ΔX e multiplica pelo número. Vezes ΔX. Perdão, ficou muito espremidinho lá. Mas uma coisa é o número, outra coisa é a função que pega e multiplica por esse número, certo? Então quando eu falo disso aqui, h de x igual a 2x, a gente não costuma dizer que essa função é a função 2. Essa função ela multiplica por 2. É isso. É esse tipo de função que a gente está falando, certo? Só que todas as ferramentas que a gente tem agora do cálculo 3 vão dar para a gente esse fulano aí, quem que é a derivada. E o que eu quero saber, no final das contas, é quem que é a derivada no sentido do cálculo 1. Eu quero saber quem é esse cara aqui. Certo? Então, para você calcular a derivada desse aqui no sentido do cálculo 1, você calcula a derivada segundo a regra da cadeia, e aqui vai dar uma matriz 1 por 1. Essa é uma matriz 1 por 1. A derivada é o número que está lá dentro da matriz. Certo? Ok? Eu vou dar só uma paradinha no vídeo, porque eu quero conferir se está gravando ou não. Continuando, o exercício 1 da lista dá essas duas funções aqui. Uma é como se fosse a posição de alguma coisa ao longo do tempo. E a outra é uma função que a cada posição do espaço associa um determinado número, né? Quando você junta as duas coisas, você tem esse número ao longo do tempo, certo?
para essa partícula aí que está se movimentando. Então, se for a temperatura, mesmo que cada ponto a temperatura não mude, naquele ponto é sempre a mesma temperatura, como você está se deslocando, para você a temperatura muda. E ela muda ao longo do tempo, porque ao longo do tempo você está se deslocando, né? Então a pergunta é, qual que é a derivada dessa composição no instante zero, certo? Se a gente for usar a regra da cadeia, a gente faz a regra da cadeia mais geral, com matrizes e tal. A gente vai calcular a derivada dessa função e escrever aqui em pezinha. Então aqui vai entrar um filinha no instante t igual a zero, certo? Aí você deriva esse negócio aí. Então vai dar um vetor em pezinho aqui. Primeira coordenada e a segunda coordenada com respeito a t. Já a função f, o que vai entrar aqui, então aqui é a velocidade, né? A função f, o que vai entrar aqui é o gradiente da f no instante φ0. Então tem que calcular o φ0, não basta calcular a velocidade, tem que calcular a posição. E aí você tem que saber como é que é o gradiente desse número, ou seja, como é que esse número varia com a posição, e escrever aqui, certo? E o que vai acontecer, olha só, uma matriz linha e uma matriz coluna, é que no final das contas o número que aparece aqui é o primeiro desse vezes o primeiro desse, o segundo desse vezes o segundo daquele, mas até o último desse vezes o último daquele. Então no fundo é o gradiente da f em φ de zero, produto interno com φ' de zero, certo? É essa a regra da cadeia com matrizes aplicada para esse caso aí. Eu estava justamente comentando agora há pouco que quando eu falo da derivada no sentido do cálculo 1, é justamente esse número que aparece aqui dentro da matriz. Então você não precisa fazer nada disso, você pode direto usar essa fórmula aqui. É o gradiente produto interno com a velocidade, certo? Esse é o exercício 1. Só resta fazer as contas. Eu espero que vocês treinem bastante. Depois eu vou fazer um vídeo dizendo qual tipo de derivada que eu quero que vocês treinem bastante para não se atrapalhar na hora da prova, certo? Questão 2. Eu tenho uma função que é como essa f aí, é uma temperatura, só que não tem ninguém andando, não tem a função φ, tem só a temperatura. E para cada ponto aí do espaço XYZ, eu tenho uma temperatura em graus Celsius. Então é tipo assim, de R3 em R é uma temperatura em graus Celsius, né? E a pergunta é assim, se você está lá no ponto 1,-2, que é esse aqui, certo? Como é que varia essa temperatura? Qual é a direção que, se você andar, tem a variação maior, né? Tem direções que, se você andar, a temperatura aumenta, tem direções que a temperatura diminui, e tem direções que é aproximadamente constante nessa direção, não varia muito, né? É como quando você joga uma pedra para cima, dizer que aqui em cima a velocidade é zero. Se a velocidade é zero é porque a posição não é muito verdade isso, que a posição não varia, né? Não varia muito, ela dá uma paradinha, certo? Então a temperatura é a mesma coisa. Vai ter uma direção em que essa aproximação linear dá constante, dá zero, né? A variação nessa direção é zero. Então o que acontece é o seguinte, é que nesse ponto aqui, a gente tem uma coisa chamada gradiente da função t no ponto 1,-2, que é um vetor. E que para você calcular a taxa de variação em qualquer direção, o que você faz é fazer o produto interno com esse vetor. Então, se você andar esse tanto v, o
produto interno é uma combinação de duas coisas, né? De fazer a projeção e pegar só a componente naquela direção e multiplicar pelo tamanho do vetor, certo? Você faz o componente e multiplica pelo tamanho do vetor. Isso é o gradiente, né? E qual é a direção? Se você andar, por exemplo, nessa direção, a temperatura vai aumentar um pouquinho. Mas se você andar nessa direção, a temperatura diminui, porque o produto interno vai dar negativo, né? E tem uma direção aqui que é ortogonal a esse cara, que nessa direção a taxa de variação é zero, né? E qual é a fórmula? A variação é o produto interno desse com esse, né? Então é o gradiente, a variação, eu vou escrever assim, ó, a variação da T no ponto 1, menos 2, quando você se desloca esse tanto V, ele é o que? É o gradiente produto interno com esse vetor V. Então, você sabe quais são as direções que isso dá zero. As direções que são ortogonais ao gradiente, porque se é ortogonal é justamente o produto interno dá zero. Então, toda essa direção aqui, ortogonal ao gradiente, é onde a temperatura meio que se mantém constante, né? Claro que aqui o gradiente já vai ser diferente, então mas vai ter uma curva de nível, que é a curva onde essa temperatura fica constante, e essa curva de nível vai ser sempre ortogonal a esse vetor aqui, né? Então tem essa direção, que é a direção em que a temperatura não varia. Se você estiver se deslocando para lá, a temperatura aumenta, e para cá a temperatura diminui. É essa a ideia, né? E a pergunta é, quanto que varia a temperatura quando você se desloca na direção e no sentido que a temperatura mais varia? Que direção é essa? Essa aqui, né? Certo? Esse aqui é o gradiente e esse aqui é o vetor V. Quando o gradiente e o V são paralelos, é que você tem o maior valor possível, né? Claro, se você aumentar ou diminuir o vetor V, esse número aumenta ou diminui. Então, quando eu quero saber qual é a direção que a coisa varia mais, você imagina que esse vetor V está tendo o tamanho dele mantido constante, certo? E aí você gira e vê qual é a direção que dá a maior taxa de variação. O que eu vou fazer vai ser escolher esse V com norma 1, porque aí eu vou poder dizer qual que é a taxa de variação em graus Celsius por... Aí eu acho que está escrito ali que é metros, né? Então eu vou estar andando 1 metro na direção onde ela cresce mais. A taxa de variação é esse número aí, né? É o produto interno desse com esse V aqui, só que os dois são paralelos, né? Então isso daqui é igual, se o V for esse aqui, ó, mesma direção, você pode escrever assim, se esse T não for zero, é isso aqui, né? Certo? Mas no fundo, olha só, quando você faz o produto interno com um vetor que tem a mesma direção, o mesmo sentido e norma 1, isso aqui dá um módulo certo? Então o módulo do gradiente é justamente o tanto que a coisa varia quando você anda na direção que tem a variação máxima, certo? Então é esse tanto aqui de graus Celsius por metro, porque eu peguei 1 metro, ok? Essa é a questão 2. A questão 3 é tudo muito parecido, eu não estou muito querendo fazer não, mas a questão 3 eu queria só chamar a atenção pelo seguinte, às vezes a gente está falando de uma função, por exemplo, de R2 em R, e a gente usa aqui, claro, as coordenadas x e y de R2 e calcula aí alguma coisa, certo? Por exemplo, a norma disso aí,
ok? Mas às vezes você pode achar mais interessante, em vez de usar essas coordenadas x e y, usar aquelas coordenadas r θ, que são as coordenadas polares, né? E aí, por conta disso, às vezes você vai ver escrito assim, qual que é a variação da f quando você varia o θ? Qual que é a variação da f quando você varia o r? Isso aqui é uma coisa meio esquisita, porque todo mundo faz, tá? Mas f é uma função que pega dois números e faz essa conta aqui com os dois números. Não interessa se você chamou os dois números de x, y, r, θ e tal. O que acontece aqui é o seguinte, é que existe uma função que é uma parametrização do plano x, y em termos de r, θ, que funciona assim. Se você me disser quem é o r, θ, eu sei lhe dizer quais são esses dois pontos. Esses dois pontos não, esse ponto, né? R cosseno θ, R seno θ. Então, tem essa parametrização, né? E às vezes você quer falar da função f, não em termos de x e y, mas em termos de r, θ. Então, na verdade, apesar de escreverem isso daqui, a gente está falando dessa função aqui. Agora sim, você me dá um r e o θ, calcula quem é o x e o y com a função p, pega esse x e y e aplica ali na fórmula, né? Essa função aqui, ela sai de R2 em R. No nosso caso ali, ela pega um R θ e leva no módulo de R. Normalmente você restringe o R para ser só positivo, o θ para estar entre 0 e 2π, por exemplo, né? Não precisa desse valor absoluto. Mas isso aqui é a parametrização, certo? Eu não vou colocar aqui r ao quadrado, eu vou botar provavelmente só o r positivo e o θ variando de 0 até 2π. E aí aqui eu desapareço com esse r aí, certo? Então, usa-se coordenadas polares, e quando a gente fala da derivada da f com respeito a θ, eu estou falando da derivada dessa função aqui, da composição, né? E a composição não depende de θ, depende só de r. Então, quando você varia θ e deixa o r constante, isso aqui não muda, a derivada é zero. Tá? Esse tipo de conta que eu quero que você faça aqui, do exercício 3. Ele é um exercício muito mais fácil do que os anteriores, só que tem essa dificuldade de entender que você não está falando da derivada da f, mas da derivada da f composta com a parametrização. Certo? Esses são os exercícios da lista. Ainda tem esse da Covid, eu sugiro que você faça, porque o Brasil está perigoso. E o exercício 4, que são exercícios da prova, eu vou parar um pouquinho a gravação e já falo sobre eles. Bom, sobre as questões da prova da prova do semestre passado, que estão na lista de exercício, a questão 2, ela dá uma função aqui, que é um número, né? Ela vai de R3 em R, então essa função tem gradiente, por exemplo, né? E o que o exercício pede é para você dizer qual que é a taxa de variação dessa função f no ponto A, quando lá nesse ponto A você está se deslocando com velocidade v, certo? Isso é a derivada direcional, né? Infelizmente, não sei se na maioria dos livros, porque eu não conheço tanto livro de cálculo assim, mas nos livros de cálculo que eu vejo, só se define derivada direcional para esse vetor v tendo norma igual a 1. Por causa desse nome, direcional, né? O vetor tem tamanho também, né? Na verdade, o vetor tem módulo, a direção e o sentido, né? Então, não é só a direção, é o sentido também. Então, deveria ser uma derivada sentidacional, não sei, certo? Eu não sei por que, por causa desse nome direcional,
ninguém quer tratar dessa derivada quando esse vetor não tem norma 1. E aí eu peço para os estudantes calcularem esse negócio aqui. A primeira coisa que eles fazem é pegar o vetor v que foi dado, que, diga-se de passagem, no caso é o vetor 4, 5, 6. E eles dividem o vetor pela norma e aí aparece uma raiz quadrada de um monte de coisa horrível, que eu sinceramente não vejo nenhum propósito nesse tipo de coisa. Mas de qualquer forma, você vai reparar que nos exercícios que tem nos livros, ele vai dizer assim, qual que é a derivada de v, ou da função f, na direção do vetor v. Ele não está dizendo que você está andando com velocidade v. Aí ele quer que você divida pelo módulo, porque ele só fala de derivada direcional quando o vetor tem norma 1. Ele só fala da direção e do sentido do vetor. Quando eu pedir para vocês isso daqui, tanto faz se esse vetor v tem norma 1 ou não tem norma 1, certo? Essencialmente, a gente está falando em termos de definição, é o limite para quando t vai para 0 de f de a mais tv menos f de a dividido por t. A gente está falando disso daqui, que nada mais é do que a derivada com respeito a t dessa função aqui, né? F de a mais tv. Certo? O a está fixado, o v está fixado, é a derivada dessa função aí, que é uma função que sai de R e vai em Rn, e você consegue fazer quase que como no cálculo 1, porque você faz coordenada a coordenada. Então, a gente está falando desse tipo de coisa aqui. O que acontece, além disso tudo, é que no final das contas, isso aqui é igual à derivada da f no ponto A como transformação linear aplicada no vetor v, certo? Como essa f vai em num número real, você sabe calcular isso daqui, é o gradiente da f no ponto A, produto interno com o vetor v. Então, essencialmente, o que essa questão está pedindo é para você calcular o gradiente da f no ponto que foi dado e fazer o produto interno com o vetor v. Certo? Eu queria que você usasse redação na sua prova, que você não só botasse a conta, mas que você dissesse, olha, essa derivada, não sei o que, o gradiente, pá, põe lá a conta. Certo? Não tem muito o que fazer nessa questão aí. É calcular o gradiente no ponto que foi dado e fazer o produto interno. Né? Isso aqui vai dar 4 vezes a derivada da f com respeito a x, calculado no ponto A, derivada da f com respeito a x no ponto A, mais 5 vezes a derivada da f com respeito a y no ponto A, mais 6 vezes a derivada da f com respeito a z no ponto A. É só fazer a conta, né? Certo? Então essa é a questão 2 da prova. Então daí você vê que já teve 1,5 ponto de graça na prova, né? Eu queria só fazer um alerta para vocês, que na prova de vocês, como vocês já viram a prova, a conta não vai ser facinha não, tá? Vai dar um certo trabalho. Aqui é um polinômio, no de vocês vai aparecer raiz quadrada, seno, cosseno. Então eu queria aproveitar a oportunidade já para sugerir a vocês que treinem fazer a derivada desse tipo de coisa aqui, ó. Cosseno de x ao quadrado mais y, por exemplo, dividido por raiz quadrada de 2 mais seno de x, y, z. Tem que conseguir fazer isso aqui, certo? Na prova vai ter um monte parecido com isso aqui, para você fazer a conta, ok? Porque eu não quero ninguém fazer na prova do outro, ok? Então eu quero todo mundo ocupado. Então treina isso aí. E vamos para a questão 3 aqui da prova. A questão 3 da prova eu não vou fazer não, mas eu queria fazer um alerta, que é o seguinte.
seguinte, eu tenho uma função f e eu quero que você faça a aproximação linear em torno desse ponto 2, 4, 3. É isso aqui, mais alguma coisa, mais um erro. E o que a questão pede é que você descubra quem é essa alguma coisa, né? A questão 3 foi fácil demais, porque de novo o f era um polinômio. Eu não vou escrever x, y, z, não. X ao quadrado mais xe mais zy. Né? O que acontece é o seguinte, isso aqui é a definição de derivada. Então, o que você vai botar ali é a derivada calculada nesse vetor alfa, beta e gama, que é a variação, certo? Então, a derivada no ponto 2, 4, 3, aplicada em alfa, beta, gama. Essa é a intenção do exercício, porque o que eu quero que você saiba é cálculo 3. É falar desse tipo de coisa aqui. Agora, quando as funções são muito fáceis, um jeito de você determinar isso daqui é escrevendo essa coisa aqui, por exemplo, 2 mais alfa ao quadrado, mais 2 mais alfa vezes 3 mais gama, mais 3 mais gama vezes 4 mais beta. E aí você faz aquela distributividade, separa as coisas, o que aparece alfa vezes beta, ou alfa vezes alfa, ou gama vezes beta, é o erro, você joga fora e separa aqui a parte linear. Então, quase todo mundo, semestre passado, fez assim, né? E aí fica todo mundo achando que quando você vai fazer uma aproximação linear, é isso que você tem que fazer, substituir esse negócio e tentar manipular as coisas e jogar para lá e para cá. Não é isso que é para você fazer quando você precisa fazer uma aproximação linear. Em geral, se você conseguir fazer isso, beleza, manda ver, tá? Mas normalmente você não consegue fazer isso. Normalmente o que você vai fazer é, por outras técnicas que não sejam organizar esses termos, descobrir quem é a derivada, certo? Faz a matriz jacobiana, nesse caso aqui, ó, é um gradiente, então faz o gradiente produto interno com o vetor, né? A resposta é essa, na verdade. Gradiente de f nesse ponto, 2, 3, 4, produto interno com esse vetor, alfa, beta, gama. É isso aqui que você tem que escrever, vai dar alfa vezes não sei o que, mais beta vezes... Certo? É isso que é para você fazer. Então, na prova agora de vocês, não vai ter esse tipo de mamata aqui de função que você consegue fazer a aproximação com esse tipo de, joga para lá, porque isso aí qualquer um faz, né? Certo? Então essa é a questão 3. A questão 4 é a mesma coisa, só que aí as pessoas não conseguiam fazer. Então o que vai ter na prova de vocês vai ser algo parecido com a questão 4, só que um pouquinho mais complicado de fazer as contas. Certo? Era para vocês fazerem 2, 3, 4, 7, 8. Questão 7 e questão 8. Questão 7 e questão 8, a gente já falou no começo do vídeo, é calcular as matrizes e multiplicar as matrizes, certo? Só que tem um monte de composição aí, vai ser meio chato calcular essas matrizes. Lembrando que as contas de vocês talvez sejam mais difíceis, vai ter um monte de cosseno, seno, raiz quadrada, vão ser mais difíceis do que essas contas aqui, certo? É isso.